Bem, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Esse bichinho aí, ó. Não sei se vai focar, ó. Estão vendo aí, ó. Esse aí que tá bem aí em cima aí, ó. Da folha aí andando aí, ó. Isso aí é o famoso potó. Aqui no Nordeste isso daí é terrível porque a mijada dele causa uma queimadura incrível. A esposa acabou de tomar banho, foi enxugar na toalha. E esse bichinho aí, ó, que vocês estão vendo andando aí pra lá e pra cá, pegou no pescoço dela, aí ela esmagou, logo em seguida veio a ardência. Aí no outro dia já arrancou a pele todinha, tipo tivesse jogado um óleo quente. E esse bichinho aí, quando ele faz xixi na pele da gente, ou a gente mata ele no corpo, ele causa uma queimadura terrível. Mas terrível mesmo, que eu vou deixar uma foto aí, se a esposa tiver a foto ainda, quando ela foi lá no médico, para ele passar a pomada de queimadura, tá bom? E aqui na horta de mamão, eu estou realizando aqui a colheita aqui, aí depois eu volto aí no vídeo aí para vocês aí, tá bom? Aí era para mostrar para vocês porque eu estava sentado aqui nessa caixa aqui, ó, bem aqui, aí tinha muito desse bichinho andando aqui embaixo aqui na caixa. Aí esse daqui tem que tomar cuidado porque aqui vocês já viram aí que eu roço aqui todo o tempo aqui. Aí eles estão todos aqui. Ele é um bicho que gosta de luz clara, tipo lâmpada de LED. Aí à noite ele sai em busca dessa claridade. Mas agora aqui como está nublado aqui, ó, nem vocês estão vendo aí o céu ali, ó, está todo nublado. Aí ele fica andando aqui em volta da caixa. Aí tem que tomar cuidado porque se esse bichinho aqui você estiver andando dentro da sua roupa, que nem a gente trabalha de bota, ó, e calça longa e manga longa e luva, se ele entrar por dentro da roupa, você pensar que é formiga, ele vai causar uma queimadura terrível, tá bom? Era só para mostrar para vocês ele aí andando aí. E quer dizer que então aqui tem muito aqui nesta horta de mamão aqui embaixo desse mato aqui. Tá bom? Aí depois eu dou sequência aí ao vídeo da colheita. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui pro nosso canal. Muito obrigado vocês, inscritos e não inscritos, que comparecem aqui ao meu canal para mais esse vídeo sobre a colheita do mamão. Bem, vocês estão vendo aí, ó. Esse daqui é a muda de graviola. Olha aí o tamanho que já se encontra. 1 metro de altura, ó. Já está com 1 metro de altura, ó. Tá bom? Já está na hora de fazer aqui a primeira poda. Aí aqui ficou apenas 1, 2, 3, 4 carreiras, 4 linhas que a muda são maiores. Tá bom? São as primeiras mudas que a esposa fez. Aí já estão deste tamanho aqui, ó. Que nem vocês já podem ver aí, ó. Aquela parte de lá já está pequena, mas já está nessa faixa aí, neste tamanho aí. Aí agora ali, eu já realizei a colheita até ali, ó. Que nem vocês podem ver ali, ó. Daquele lado ali. Já fiz a colheita até aqui, ó. Até nessa linha aqui já fiz colheita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 linhas. Já foi feita a colheita até agora que eu já fiz. Aí eu queria mostrar para vocês uma coisa e falar também aqui uma coisa que estava acontecendo aqui neste solo deste pé de mamão aqui, que vocês já me acompanham há muito tempo aí. Aí vocês sabem que vou dar uma baixada aqui porque tá muito quente aqui. Hoje parece que vai chover, mas está muito abafado. Aquele mormaço de calor está terrível hoje. Aí aqui, como vocês sabem, ó, eu deixo o mato crescer para o mato ficar grande. Aí depois eu passo a roçadeira para manter a umidade e quando os nutrientes vão se decompondo, vai soltando os nutrientes, tá bom? Aí eu deixo aqui, mas só que medindo o pH do solo, o pH estava começando a ficar muito alto, na faixa de 5,
5 para 4,8, dependendo do lugar, que nem lá na ponta lá, ó. Já estava ficando com 4,8 mais ou menos. Aí aquela parte ali já estava na faixa de 5. Aí eu já deduzi logo que o mato, quando você tritura ele e ele começa a apodrecer, ele começa a ficar ácido, tipo soltar uma acidez junto com os seus nutrientes. Aí para o solo já estava ficando um pouco elevado o pH. Aí o que eu fiz aqui o mais rápido? Joguei o calcário. Aquele calcário mesmo que eu joguei naquele canteiro, que vocês viram lá, na horta lá de onde eu planto o coentro. Se vocês não assistiram o outro vídeo aí, vou deixar o link aí na descrição aí, tá bom? Aí eu joguei o calcário aqui, por cima do solo, um calcário bem fino, não é aquele que parece um sal, tá bom? O domitílico é o calcário em pó mesmo, que parece uma farinha de trigo. Aí eu joguei aqui nesta horta aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, 3 sacos. Eu acho que no começo eu pensei que foi exagerado, porque 3 sacos dá 120 quilos, tá bom? 120 quilos de calcário. Mas agora, observando agora, depois de um mês, eu observei, ó, se vocês verem aí comigo aí, ó, como que os frutos cresceram. Estão vendo aí como está grande, ó. E não é de um pé nem de outro, é de toda a área aqui, ó. O fruto desenvolveu tão bem que eu senti, que agora, ó, até o esterco de galinha já está sendo absorvido rápido pelas folhas. Se vocês conseguirem ver aí as folhas aí como estão verdes, ó, já não estão mais com aquela cor amarela, querendo amarelar, porque ela fica começando a sofrer. Porque o cálcio e o magnésio, sem ele, as plantas não absorvem bem os nutrientes. Você pode jogar NPK, você pode jogar esterco de galinha, você pode jogar o que for aqui, que não vai absorver 80 a 60% quando você joga aqui. Aí com o calcário, já senti que os frutos e as folhas, depois de um mês, ó, já está bem verde, já pegou uma fixação boa. Então quer dizer que, olha o tamanho aqui que está ficando os frutos, ó. Aqui para baixo, se todos que me acompanham aí, aqui é a segunda carga, tá bom? Este daqui, ó, essa parte aqui para baixo, onde que eu colhi aqui já, foi o segundo, daqui para baixo. Ó. Daqui para baixo é a segunda carga. E aqui o impressionante é que 4 pés tá dando mais de 20 quilos em uma caixa. Isso que me surpreendeu, que eu tinha que mostrar para vocês aqui. Aí, ali, tinha uns pés que ele já estava ficando um mamão redondo. Da metade para cima da segunda carga já estava ficando redondo. Aí ele já voltou a ficar assim, ó, comprido, ó, desse formato aqui, ó, que é o papaya tradicional. Aí eu também não sei se é o cálcio e magnésio que influencia neste processo aí da fruta ficar redondo ou da fruta ficar comprida no seu valor comercial, tá bom? Pelo seu ponto de venda comercial, ó. Estão vendo aí, ó. Todos já, ó, já está no ponto de colheita, ó. Eu vou colher todos agora, ó. Faltou uma, duas, três ruas agora aqui para mim acabar, ó. Se vocês observarem todos, ó, todos tá assim, ó. Até o mamão redondo, que nessa fase aqui, para quem planta mamão vai entender, o mamão redondo desse daqui, quando ele chega a essa fase aí, ele começa a ficar pequeno e vai apertando os frutos um no outro. Olha aí como que já está grande já de novo, ó. E não é um nem outro, ó. Todos os frutos estão enormes, que eu admirei muito porque os frutos ficou muito grande, tá bom? Agora eu vou observar direitinho aqui para mostrar para vocês aí depois aí no próximo vídeo. Mas é a grande importância do cálcio e do magnésio. Aí vocês também, se não tiverem um aparelho para medir o solo, comprem um aparelho no Mercado Livre, que é barato, não é caro, tá bom? Aí vocês conseguem fazer todos essa medição no terreno de vocês aí, que vão começar agora, que vão querer plantar. Aí antes do plantio,
como sempre, vocês aí medem o pH do solo de vocês. Aí vocês começam a corrigir o solo antes do plantio. Aí depois de um ano, porque o pé de mamão demora mais de anos para morrer, que nem você já me acompanha aí, esses pés aqui já vai fazer um ano, aquele de lá já tem mais de um ano, 2 linhas ali. Aí vai ser preciso adicionar mais o cálcio e o magnésio no calcário, se vocês tiverem com o pH muito alto, tá bom? Olha aí, ó. Eu tinha que mostrar para vocês porque eu que planto mamão há muito tempo, nunca vi 5 para 4 pés, dá mais de 20 quilos, ó. Estão vendo aí, numa colheita. Semana passada, colhemos 23 caixas. Todos esses pés aqui, ó. Colhemos 23 caixas. Hoje, só ali agora, já tem 14. Aí faltando 3 linhas. Eu digo 14 caixas cheias, mas depois que pesa, já vai dar quase umas 18 caixas. Só este que está aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí as caixas estão cheias assim, ó, até a boca. Esse daqui já dá quase 30 quilos, essa caixa aqui, ó, tá bom? Aí, ó. Já tá todo aqui, ó. Subi aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. 3, 6, 9, 9 com mais 4, 14, 15. Tá bom? 13 caixas aqui, com mais essa daqui, tem 14 caixas aqui em cima já, ó. Mas se for já para fazer, como se diz, se fosse para lavar, encaixotar em 20 quilos, ó. Tá desse jeito aí, ó. Aí agora tem mais deste mamão aqui, ó. Porque os pés estão virando, os redondos estão se transformando neste daqui, da terceira para a segunda carga para a terceira estão virando este daqui, ó. Então quer dizer que se talvez o pH for elevado, se o pH for alto demais, pode ser também que influencia para ficar assim, ó, redondo. Tá bom? Aí agora com o pH aqui está na faixa de 6, 6.2, 5.8, dependendo do lugar, o pH já deu uma melhorada boa. Então quer dizer que talvez pode ser a falta do cálcio e magnésio. Aí vocês, para fazer um teste na plantação de vocês que estiver feio, vocês façam um teste, esperem um mês, porque o calcário demora na faixa de um mês, mais ou menos, para 45 dias, para começar a fazer assim um efeito visto aos olhos, tá bom? Mas nos frutos é logo, ó. Pode observar aí, ó, que eu não estou mentindo para quem me acompanha há muito tempo, ó. Porque muitos podem falar que é mentira, mas não é mentira, ó. Os frutos estão todos grandes, ó. Olha aí, ó. Não é um pé nem outro, são todos os pés da segunda carga, ó. Aqui é o término da segunda carregamento do mamoeiro, tá bom? Aí daqui para cima já começa a terceira carga. A terceira carga, se vocês observarem, ó, já dá quase uma mão, ó. A mão cheia aqui, um fruto. Geralmente fica daquele jeito ali, ó. Porque o mamão é sequencial, começa de baixo para cima, você vai colhendo aqui, ele vai desenvolvendo ali. Tá bom? Isso daí que eu queria mostrar para vocês aí, que me acompanham há muito tempo. E agora eu vou acabar de colher aqui essas 3 ruas aqui que faltam aqui. E vou mostrar para vocês aqui depois da finalização, tá bom? Aí eu tenho um vídeo aí do bichinho aí, que vocês viram aí. Eu não sei se eu vou deixar no começo ou vou deixar depois. Acho que eu vou deixar aí no começo aí, vocês já assistiram aí, tá bom? E aqui tá cheio dele, que eu me admirei, que eu fui descansar ali, eu ia olhando o solo em volta da caixa, tava cheio daquele bichinho que causa uma queimadura terrível. Quem é do Nordeste talvez conhece aquele ali, talvez já sofreu até queimadura dele, porque aquele bichinho, um daquele ali, pessoal, faz um estrago imenso na pele, tá bom? Aí vocês também tomam cuidado aí na sua casa aí quando vocês virem um daquele formato ali, daquele bichinho, tá bom? Até agora mesmo. Voltando aqui ao vídeo, aqui a continuação, é a última parte aqui da colheita do mamão, porque o vídeo já ficou um pouco longo, né? Desculpe aí, tá bom? Aí aqui, ó, vou deixar esses 12 pés aqui, ó, porque não deu para colher agora, ó. Estão vendo aí? Está deste tamanho aí, ó, já está no ponto, ó. Não sei se vai focar, né?
Ó, tá bom? Ainda daqui, aqui dá para colher tudinho. Então quer dizer que aqui ainda vai dar mais umas 4, 5 caixas. E eu não tenho mais caixa para colocar, ó. Se vocês conseguirem ver aí, ó. Aí o trator também, esse tratorzinho aqui da Grale, não vai conseguir subir o morro que tem ali. Tem uma serra grande ali. Olha aí para vocês verem aí, ó. A colheita de hoje aqui já fechou em 20 caixas, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, mais duas ali, 20 caixas, ó. Tá bom? Aí deu 20 caixas aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês aqui o tamanho. Você deve subir aqui no pneu. Olha aí, como está aqui cheio aqui. Só aqui já vai dar umas 24 caixas, depois de lavado, pesado, tá bom? Cada caixa tem que ter 20 quilos, líquido 20 quilos, tá bom? Aí vai dar umas 24 caixas só aqui. Aí nós vamos ver agora se nós deixamos aquelas 12 ruas lá para outra semana ou se colhemos hoje à tarde. Vamos ver aí como é que nós fazemos aí depois de lavado. Porque também a carga muito pesada para levar para São Luís também é ruim, tá bom? Porque são 170 quilômetros daqui do sítio até São Luís. Aí, ó, o mamão que não dá para vender é nesse ponto aqui que vocês estão vendo, ó. Tá bom? Desse jeito aqui não tem como vender porque ele já está maduro, ó. Já está ficando mole, ó. Aí até amanhã cedo para fazer a entrega, ele já vai amadurecer e vai ficar muito mole, tá bom? Por isso que nós colhemos o mamão naquele ponto, ó. Ó. Aí esses daqui nós comemos, aí os nossos bebês lá de 4 patas, nossos cachorros, que nós não consideramos cachorro, ficam em casa. Aí eles comem também. Aí, aqui a luva, eu estou usando a luva agora, porque está muito demorado para apanhar o mamão. E a mão aqui corta tudo com o leite do mamão. Aí para quem tem alergia aí na mão aí, é aconselhável usar essa luva ou usar mais uma, porque geralmente o mamão não pode deixar cair no chão. Aí tanto de você segurar o mamão com a luva, chega uma hora que a luva arrebenta, tá bom? Aí tomem cuidado aí. Porque se o mamão cair no chão, a partir de amanhã ele já começa a ficar todo manchado aqui, ó. Por isso que não dá para colher mamão sem o gancho, aquele gancho de colher ele, e a gente tem que segurar ele, fazer tudo para segurar, não deixar cair no chão, tá bom? Aí eu agradeço a todos aí, que sempre estão aí comigo aí, ficam até o final do vídeo, tá bom? Muito obrigado a todos, eu agradeço de coração mesmo, por cada pessoa que visita o canal aí para aprender um pouco. Um pouco que seja, de cada 1000, se um que entrar no canal para assistir o vídeo, aprender e conseguir uma colheita boa, uma plantação boa, já fico feliz, tá bom? Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.